Tudo bom, gente? Sou o Álvaro, hoje é dia 14 de agosto de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Para começar, recorde sendo quebrado na vacinação. Essa semana aqui a gente aplicou 11.325.905 doses da vacina. Chegamos aqui a 162 milhões, quase 163 de doses aplicadas e 118 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose e 49 milhões, ainda não chegou nos 50, meu Deus, de pessoas completamente vacinadas. Lembrando que 50 milhões era exatamente aquele valor dos grupos prioritários, né? Profissionais da saúde, pessoas acima de 60 anos e pessoas com comorbidades. Essa era a estimativa lá inicial, lá de janeiro, que 50 milhões de pessoas eram esses grupos prioritários. Ou seja, infelizmente, a gente, apesar de ter feito uma semana muito boa e vem vindo numa sequência muito razoavelmente boa e até melhorando, a gente ainda não conseguiu nem vacinar todo mundo dos grupos prioritários originais. Então, a gente começa aí com uma notícia boa, mas já vem um balde de água fria. Não é bem um balde de água fria, porque pelo menos, o que eu observo aqui nesses dois gráficos, no verde e no azul, que está aumentando, está acelerando também a vacinação da segunda dose, das pessoas completando a sua vacinação. E essa semana, claro, também deu uma acelerada boa aqui nas primeiras doses. Mas enfim, recorde quebrado. Vamos lá, em relação a doses recebidas, a gente deu uma diminuída, mas continua num patamar muito bom, porque a gente recebeu aqui 12.695.000 doses dos 3 imunizantes principais, Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. A gente não recebeu nenhuma, faz bastante tempo que a gente não recebe nenhuma remessa da Janssen, que também existe, mas das 3 principais a gente recebeu essa semana mais de 12 milhões de doses. Então, bem bom, é sempre bom receber mais do que 10 milhões para poder vacinar mais do que 10 milhões. Mas o próximo passo, que nem eu sempre digo, é vacinar 15 milhões por semana e fazer um esforço que é possível vacinar 20 milhões em uma mesma semana. Mas o esforço agora é para chegar no 15 milhões. E, enfim, em relação à nossa população, infelizmente, 44% ainda não tomou nenhuma dose, faltam 92 milhões de pessoas tomarem a vacina, pelo menos alguma dose, e a gente tem aqui 56% da população já recebeu pelo menos uma dose, e que nem eu disse, infelizmente, é uma porcentagem baixa das pessoas que já completou a imunização, só 23,3%. Se a gente for olhar só a população adulta, aí dá uma pequena melhorada, mas infelizmente não muito. Menos de 1 em cada 3 adultos já completaram a imunização. É pouco, é pouco. E a gente tinha que estar focando muito em completar a imunização, tinha que estar tendo campanhas e campanhas para as pessoas voltarem para a segunda dose. É essencial terminar a vacinação. A gente já está com muita gente atrasada, eu ainda não tenho exatamente a estimativa, mas é muita gente atrasada que não veio tomar a segunda dose. Claro, primeira dose, alguns adultos alguns não, uma boa parcela dos adultos já tomou pelo menos uma dose, a gente passou de 74%, está chegando a 75% dos adultos, que é uma boa adesão. Então, tamo legal. Espero que a gente chegue fácil a 80 não. Espero que a gente chegue fácil a 90, 95% dos adultos querendo se vacinar. Mas a gente precisa também que eles voltem. Precisa que eles terminem a vacinação, gente. Enfim, em relação à nossa meta de tentar vacinar todo mundo em 1º de outubro, tá dando na mosca. Se a gente mantiver essa média semanal de avanço nas doses 1, que está em um pouco mais do que quase 6 milhões de adultos por semana novos entrando aqui no pelo menos uma dose, a gente chegaria exatamente no dia 1º de outubro com esses adultos aqui, cadê a população adulta aqui? 158 milhões e 95 mil. Aliás, eu fiz uma atualização dessa população adulta aqui. Até semana passada eu estava usando 161 milhões e essa semana eu vi no site oficial do Ministério da Saúde, que é um pouco menos a estimativa, 158 milhões. Então eu atualizei aqui os números. Mas vamos lá, casos de Covid-19, a gente chegou essa semana a 20.319.000 casos confirmados cravado exatamente, e o que deu um aumento de 210.254 casos. Então a gente aumentou menos do que nas semanas anteriores. A média ficou
ligeiramente acima de 30 mil casos por dia. Lembrando que a gente vai estar numa média baixa, considerada baixa, quando passar de 10 mil casos por dia. Quando baixar de 10 mil casos por dia, aí sim a gente vai estar tendo uma taxa de contaminação mais baixa. Por enquanto a gente está entrando aqui numa taxa de contaminação média, mas um pouquinho mais para alta. Eu acho que abaixo de 30 mil eu consideraria uma taxa de contaminação média, e abaixo de 10 mil sim, aí uma taxa de contaminação mais baixa. Mas enfim, espero que semana que vem a gente consiga baixar de 30 mil, essa é a tendência, né? Essa semana o alfa ficou em alfa igual a 2, eu tinha cantado a pedra na semana passada, esse alfa 1,9 estava muito baixo, não estava na expectativa que ele se mantivesse em 1,9, chutei na semana passada que ele ia ficar em alfa igual a 2 e realmente o alfa ficou igual a 2, a taxa de contaminação. E se na semana que vem eu tô chutando que o alfa vai subir mais um pouquinho, e aí a gente vai chegar aqui numa média mais baixa, isso daqui é interessante, a gente chegou numa parcela já de imunizados que está permitindo, mesmo com o alfa aumentando, mesmo com o descuido aumentando, por assim dizer, as médias diminuírem. Então a expectativa, minha previsão aqui é 26.503 casos por dia na semana que vem. Na verdade, eu estou achando essa previsão aqui um pouco otimista, mas é o que a matemática está dizendo. Então vou jogar aqui a matemática para nós. O que daria um aumento de 185.524 novos casos. Mas, sinceramente, qualquer número abaixo de 200 mil, para mim, estava valendo. E aqui as projeções para a semana que vem, a gente chegaria no final da semana que vem com 20.504.524. E a análise do erro da semana passada, eu acertei o alfa, então, beleza, os casos ficaram muito próximos. Eu tinha projetado 20.311.000, chegou em 20.319.000, um pouquinhozinho a mais, não, nada muito discrepante, né? O que mais que eu posso observar? Casos ativos continua caindo. Essa semana a gente baixou de 600 mil casos ativos. Tá bem interessante ver esses patamares sendo quebrados semana após semana na faixa dos 100 mil mesmo, 100 mil casos ativos a menos por semana. Pelo menos essa semana foi uma queda bem considerável de 100 mil casos ativos. Óbitos. Pela segunda semana consecutiva a gente teve menos de 7 mil óbitos na semana, mas é legal que a gente está tendo aqui sempre um decrescimento. Ó. Essa semana decresceu mais um pouquinho, a gente estava com 6.300 óbitos na semana passada, essa semana foi 6.100. Mas, gente, pessoal, infelizmente, aqui tem esse 3%. Esse 3% aqui, para ser bem sincero, eu não gostei muito. Eu queria que os óbitos tivessem caído mais, que continuasse na queda na casa dos 10% por semana. Por que 3% não é bom? Porque a gente sempre trata aquela coisa, tem um acordo assim meio implícito, que decrescimento é a partir de 5%, assim como crescimento é a partir de 5% para mais. Então, 3% ainda pode ficar naquela questão de flutuações, não é uma tendência mais concreta. Aqui, se a gente olhar bem o gráfico, a gente estava tendo decrescimentos sempre na faixa de 10% todas as semanas, e essa semana a gente teve um decrescimento só de 3%. Então a gente vê aqui meio que essa figura de parábola, ó. Quando eu olhei esse gráfico, eu olhei, começou essa parte da inflexão. Inflexão não é o termo correto, né? Mas essa mudança de tendência, olha só, pode ser que a gente esteja chegando num período de estabilidade dos óbitos a partir de agora. Espero que não. E o problema é se a gente inverter a tendência. Se inverter a tendência, os óbitos podem voltar a crescer, né? Essa parábola aqui é essa mesma parábola que eu coloquei. Ela não é nada científica, pessoal. Eu estou usando isso daqui bem sinceramente, é só para ilustrar o que pode acontecer. Eu espero que não aconteça, tomara que não aconteça, mas pode acontecer uma reversão de tendência nas próximas semanas se a cepa delta entrar com mais força, se as pessoas descuidarem muito. Enfim, a gente está num período que a tendência é de decrescimento dos casos, mas os óbitos eu queria que estivessem decrescendo mais, porque se a gente observar bem, a proporção do decrescimento dos casos está maior do que a proporção do decrescimento dos óbitos, e tem uma explicação para isso. A gente está com uma parcela da população, principalmente da população adulta, a gente viu, está com 74% da população adulta vacinada.
Isso é 3/4. De cada 4 adultos, 3 já tomou uma dose da vacina. E eu sei que a mentalidade das pessoas vacinadas, em grande parte, tomei uma dose da vacina, então eu estou imunizado. Já começou a descuidar, já começou a se sentir imunizado, e aí a gente chega aí no inverno, na época que pode ter uma rinite, que pode ter uma alergia, pode ter uma gripe, pode ter um resfriado. A pessoa vacinada com uma só dose, ela pega Covid, desenvolve sintomas leves, porque está vacinada, e aí o que acontece? Acha que não é Covid, não vai buscar tratamento, não se isola, não cuida das pessoas ao seu redor. Então, a gente está num período um pouco delicado, porque a gente tem uma grande parcela das pessoas imunizadas com apenas uma dose, e eu usei imunizados equivocadamente, porque eles estavam vacinados com apenas uma dose, eles não estão imunizados, e se sentem imunizados, então não procuram um atendimento. Então isso daí pode estar gerando os casos ficarem mais escondidos, está mais difícil de encontrar os casos porque as pessoas, eu estou vacinado, então não deve ser. Fica aqui o meu recado, pessoal. Sintomas gripais, faz o teste de Covid e age como se fosse Covid, porque tu pode estar salvando a vida de uma pessoa assim, tá, pessoal? Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer essa semana. Tomara que os óbitos na semana que vem voltem a cair 10%. Gostaria muito que na semana que vem chegasse a 5.500 óbitos nos próximos 7 dias. Ainda é uma taxa razoavelmente alta, é muita gente morrendo, pessoal. Imagina 800 pessoas morrendo todo dia, 2 aviões caindo todo dia, mas comparativamente com a semana passada, que foi 6.100, com essa semana agora, 5.500 seria um alento. Mas agora, se semana que vem a gente ficar lá nos 6.000 óbitos de novo, eu vou começar a ficar preocupado que a cepa delta pode estar chegando com mais força e gerando uma reversão nos óbitos, tá, pessoal? Mas enfim, tô torcendo pelo melhor, tô torcendo que não haja essa reversão e semana que a gente chegue aí na faixa dos 5.500 óbitos. Vamos lá, vamos dar um desconto, 5.600, 5.650 eu tava feliz, tá? Mas enfim, era mais ou menos isso, qualquer coisa deixa aqui nos comentários, muito obrigado e até a próxima.